paz de Jesus e o amor de Maria. Estamos iniciando o programa Horário Cristão pela Rádio Central de Juarez Távora. Nosso bom dia a todos, a vocês que já estão ligadinhos com a Rádio Central. Que Deus abençoe a cada um de nós, agradecendo pela noite, por esse dia também que Ele nos proporciona. Dizer obrigado, Senhor, pela vida, pelo trabalho, pela família. Obrigado pelo ar que respiro. Enfim, obrigado pelas bênçãos e graças derramadas sobre cada um de nós. Hoje não temos dizimista aniversariando. Por isso, já se encontra aqui nos estúdios Padre Marinaldo. Padre Marinaldo já está aqui conosco. Bom dia, Padre. Já vou passando para o senhor logo, porque hoje não temos os aniversariantes. Bom dia. Então, bom dia a você, Dadá. Bom dia, nosso irmã Kessia, a todos os irmãos rádio ouvintes que, a partir deste momento, estão também acompanhados conosco através das ondas da Rádio Central. Hoje nós falaremos sobre o tema do Natal, já que estamos às portas da celebração desta data tão importante para a nossa igreja, para a espiritualidade cristã, para a espiritualidade dos discípulos de Jesus. Na próxima quarta e quinta-feira estaremos celebrando então este grande momento do nascimento do Salvador, Jesus que nasce para nos salvar. Jesus que nasce, como dizia o Evangelho de ontem, para salvar o seu povo dos seus pecados. É assim que o anjo anuncia a José qual será a missão do menino que ele vai assumir como pai. Ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. E a gente então pode passar a entender este momento como sendo um dos grandes momentos dentro da liturgia da igreja. Na liturgia da igreja existem dois grandes momentos ao longo do ano que vão servindo de marco e de orientação para a vivência e celebração da fé. Quais são esses dois momentos? O nascimento e a morte. O nascimento e a morte de Jesus. A morte que é aí chamado como o mistério pascal da paixão, morte e ressurreição, porque é todo um conjunto, de acontecimentos. E, de outro lado, temos também a celebração do nascimento. São esses dois momentos da vida de Jesus, da história do cristianismo, quem são os definidores da vida da liturgia da igreja. E no intervalo entre um e outro, temos aquele que é chamado o tempo comum, enquanto a gente acompanha o ministério público de Jesus, os seus ensinamentos, a sua pregação, os seus milagres, aquilo que ele fez. E temos então esses dois eventos que são os fundamentais para a vivência e celebração da liturgia: o nascimento e a morte de Jesus, o mistério da paixão. E esses dois momentos, tanto o nascimento quanto a morte, eles são antecedidos de uma preparação, de um tempo que a igreja oferece para uma preparação. No caso do Natal, temos o tempo que antecede sua celebração, que é chamado Advento. É aquilo que nós estamos vivenciando e celebrando nestes dias. E para o mistério pascal, nós temos o tempo da Quaresma, que são 40 dias que preparam para a celebração do mistério
da paixão, morte e ressurreição. No Advento, nós estamos vivenciando agora estes dias de preparação mais próximas, que são desde o dia 17 até o dia 24. No dia 17 se começa a novena de Natal. Novena de Natal, que é uma das formas também de preparação e de celebração deste tempo, que acontece também nas famílias e nas comunidades. Aqui nós temos, foi distribuído também entre os grupos aqui e as comunidades da nossa paróquia, a novena de Natal, que é um livreto que a cada ano traz um tema, traz reflexões, traz partilhas que são realizados em família. A família ali se junta ali o grupo, vão refletir, vão escutar a palavra, vão meditar sobre aquele acontecimento. Os nossos grupos estão fazendo, as comunidades estão realizando, que esta é também uma forma de preparação, preparação mais intensa, dado a proximidade da celebração do Natal. Então, no Advento, a gente tem a novena de Natal, que é esta preparação mais intensa para a celebração que se aproxima. No período ou para o mistério pascal, nós temos a Semana Santa. Semana Santa, que é aquele momento maior, de maiores celebrações, de maiores encontros para refletir aqueles últimos passos de Jesus, seus últimos dias, os últimos acontecimentos, aquilo que foi assim vivenciado e experimentado por Jesus na sua última semana entre nós. Então a igreja, ela nos coloca nestes dois momentos que são fundamentais da vida de Cristo, da passagem de Cristo por este mundo. O seu nascimento, a sua paixão e a sua morte e ressurreição. E é importante também que a gente destaque que estes dois eventos têm ligação um com o outro. O nascimento tem ligação com a morte, por aquilo que acontece e por aquilo que também significam. O nascimento, ele significa também uma humilhação de Deus, um rebaixar-se de Deus. São Paulo vai dizer em relação à morte: Cristo fez-se obediente até a morte e morte de cruz. Humilhou-se a si mesmo, tornando-se a condição de um escravo e sendo obediente até a morte. Para Deus, para Deus que se encarna em Jesus, isto significa também o humilhar-se, porque ele passa a entrar e fazer parte do tempo. Ele, sendo Deus, em seu Filho Jesus Cristo, que se encarnou, passa no tempo a experimentar tudo aquilo que a gente experimenta: a fome, a sede, a dor, o cansaço, a decepção, a espera, a preocupação. Então, ele passa a experimentar tudo isto que a gente experimenta. Por quê? Porque ele assumiu a nossa natureza humana. Ele quis ser um de nós e, para isso, ele passou por tudo aquilo que a gente passa, a começar pela própria origem neste mundo, que foi a partir de uma gravidez. A partir de uma gravidez da Virgem Maria, que com o seu sim, disse sim, dizendo sim, tornou possível a encarnação do Filho de Deus. E a gente vai acompanhar nestes dias, então, na liturgia, que estão mais próximos da celebração do Natal,
sobretudo os dois evangelistas que falam acerca do nascimento e da infância de Jesus, que são os evangelistas Mateus e Lucas. Mateus e Lucas são os dois evangelistas que tratam e que se referem a eventos e acontecimentos ligados ao nascimento do Salvador. Os outros dois evangelistas, Marcos e João, eles não falam, não mencionam a infância ou o nascimento de Jesus. Eles já apresentam Jesus em sua fase adulta, quando Jesus começa o seu ministério público, assim nós chamamos a atividade de Jesus de pregar o reino. Já Mateus e Lucas, eles são os evangelistas que trazem então aquilo que diz respeito também aos eventos da infância de Jesus e do seu nascimento. Mas também não são muitos os relatos que os dois evangelistas, Mateus e Lucas, eles nos apresentam da infância de Jesus. São relatos muito curtos, muito específicos e que vão nos deixar assim como que sem muitas informações acerca da vida de Jesus. Se nós levarmos em conta que Jesus viveu aproximadamente 33 para 35 anos, a grande parte da vida dele, mais de 90% de sua vida, a gente não tem nenhuma informação. A gente não sabe, o que aconteceu, que, embora não sabendo, a gente tem a noção do que tenha sido uma vida comum, uma vida normal, como toda criança, como todo adolescente, como todo jovem e como todo adulto, porque a vida de Jesus, ela transcorreu dentro da mais absoluta normalidade da vida de um judeu. E isso foi também o que gerou receio e o que gerou descrédito da parte dos judeus em relação a Jesus. Eles conheciam Jesus, eles sabiam quem era Jesus, eles tinham convivido com Jesus, alguns, Eles tinham então convivido com Jesus, brincado com Jesus, quem sabe estudado com Jesus, e de repente Jesus aparece dizendo que é o Filho de Deus, que é Deus ele mesmo. Então, para aqueles que com ele conviveram, isso era bem difícil de aceitar ou de engolir. Às vezes as pessoas têm até dificuldade, por exemplo, quando convivem com uma pessoa que depois essa pessoa se torna um padre, se torna uma freira, tem dificuldade de mudar, de chamar, a padre fulano de tal, a freira ou a irmã, Então, por quê? Porque estava acostumado a chamar, às vezes, aquela pessoa por um apelido que ela tinha, pelo nome que ela tinha, enfim, tinha essa relação de maior proximidade. E isso aconteceu com Jesus e despertou nas pessoas um receio e até dificuldades em acreditar que ele fosse o Deus encarnado, o Deus que se encarnou. Nestes dias, nós estamos então lendo na liturgia, ontem e hoje também, nós temos um trecho do Evangelho de São Mateus. São Mateus, que traz no seu primeiro capítulo o livro da genealogia de Jesus, a árvore genealógica, mostrando o nome dos antepassados de Jesus. Porque isto, para um oriental, isso é como se fosse um retrato de família, aqueles nomes que vão aparecendo ali
nesta genealogia de Jesus, eles têm a sua importância e o seu significado. E, sobretudo, Mateus coloca em destaque 2 nomes desta genealogia, que são os nomes de Davi e o nome de Abraão. Davi e Abraão. Abraão é aquele que dá início à história do povo de Deus, quando então diz o sim ao chamado de Deus para sair de sua terra. Ali Deus começa a constituir e a formar o seu povo, o povo de Deus, quando Abraão dá o seu sim, acredita em Deus e sai de sua terra para ir em busca de uma terra que Deus disse que daria para ele e que depois daria também uma descendência numerosa como as estrelas do céu. Então, Abraão, ele tem esta importância que o evangelista Mateus dá a ele, em razão de ser com ele que o povo de Deus se inicia. E depois, outra grande figura na história de Israel, e que o evangelista Mateus dá o destaque, é a figura do rei Davi, porque existiam as profecias e as promessas de um rei que governaria Israel, que seria da descendência de Davi e que, na expectativa deles, iria também fazer o reino ser tão grande e poderoso como foi na época do rei Davi. Davi foi o terceiro rei, né, o terceiro rei de Israel. Ele reinou, aliás, o segundo rei, né, ele reinou depois de Saul, que foi o primeiro rei que Israel teve, e Davi foi ele que constituiu, né, deu toda a grandeza ao reino de Israel entre aquelas nações daquela época em que ele viveu. Por isso, então, que se esperava o Messias como sendo da descendência de Davi e que fosse um Messias que, na expectativa, na espera e na mentalidade deles, iria fazer Israel ser um reino poderoso entre os outros reinos. E como Israel, na época em que Jesus nasceu, estava sob o domínio do Império Romano, a expectativa das pessoas era de que o Messias viria para destruir o Império Romano e fazer com que o Império de Israel fosse independente, se libertasse da escravidão ou do domínio do Império Romano. Não foi isso que aconteceu. Jesus frustrou estas expectativas, porque Jesus vai dizer: o meu reino não é deste mundo. O meu reino não é deste mundo. Quando Jesus alimentou 5.000 pessoas, elas quiseram fazer Jesus rei, e nessa hora Jesus, perna para que te quero, por aqui é mais perto. Jesus então fugiu. Então, assim, dentro da perspectiva do evangelista Mateus, ganham destaque as figuras de Abraão e as figuras de Davi, porque são deles que Jesus se torna um descendente de Davi e descendente de Abraão. Já no evangelista São Lucas, nós vamos perceber a importância que ele dá para a figura de João Batista, fazendo inclusive um paralelo, né, mostrando o nascimento de João Batista, o nascimento de Jesus, o anúncio do nascimento de João Batista, o anúncio do nascimento
de Maria, né, de Jesus para Maria. Então São Lucas vai narrar, né, como o anjo ele aparece para Zacarias lá no templo de Jerusalém e vai dizer que Zacarias vai ter um filho e que este filho será grande porque terá uma missão de preparar os caminhos do Messias, do Filho de Deus, os caminhos do Senhor. Aí depois Lucas vai apresentar o anjo Gabriel, o mesmo que falou com Zacarias, vai apresentar este anjo conversando, dialogando com Maria, para chamar Maria para aceitar o convite da parte de Deus de ser a mãe do Salvador. Depois, o evangelista São Lucas mostra-nos o nascimento também de João Batista e depois o nascimento de Jesus Cristo. Porque o evangelista Lucas, ele tem também este objetivo, né, de mostrar que João Batista é justamente o Elias que haveria de vir para preparar o caminho. João Batista, ele nasce de pais idosos, pais estéreis. E Jesus, o evangelista Lucas, quer mostrar como este nascimento, tanto este de João Batista, que nasce de pais idosos, quanto o nascimento de Jesus, que nasce de uma mãe virgem, eles são ações do próprio Deus, do próprio Senhor. Então ele mostra João Batista nascendo de pais idosos e estéreis e Jesus nascendo de uma mãe jovem e ainda virgem, pois não tinha se casado, não tinha tido ainda, não tinha tido casamento com José, a quem ela estava prometida. Então assim a gente vai encontrar no evangelista São Lucas a presença marcante no início deste evangelho de João Batista. E já com relação ao evangelista Mateus, temos a presença de Davi e a presença de Abraão. Assim a gente vai encontrar nos dois evangelistas também este paralelo entre o nascimento de Jesus e a morte de Jesus. O nascimento de Jesus e a morte de Jesus. No nascimento de Jesus, nós vamos encontrar os reis que vêm do Oriente, no evangelista Mateus, os reis que vêm do Oriente procurando saber onde está o rei dos judeus que acaba de nascer. É assim que eles chegam lá no palácio de Herodes, despertando medo em Herodes e depois a curiosidade também por saber onde o Messias nasceria, que seria em Belém. Então assim a gente vê os três reis magos. Na nossa tradição a gente chama de três, mas a gente não sabe quantos na verdade eram, porque dizem então os evangelistas que reis magos vinham e chegaram perguntando onde está o rei dos judeus que acaba de nascer. Se nós dermos um pulo do nascimento para a morte de Jesus, a gente vai encontrar Jesus sendo também novamente chamado Rei dos Judeus, porque esta é a placa que é colocada acima, o letreiro que é colocado acima de Jesus, acima de sua cabeça na cruz, escrito em hebraico, grego e latim: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Então Jesus ali é na cruz apresentado como o Rei dos Judeus. Morre entre dois malfeitores, dois que a gente chama ladrões,
A gente não sabe qual teria sido o crime que eles cometeram, na verdade, mas pela tradição a gente chama eles também de ladrões, né? Até a gente usa a expressão o bom ladrão para aquele que pede que Jesus se lembre dele. Então a gente tem no nascimento a referência de Jesus como rei dos judeus, onde está o rei dos judeus que acaba de nascer, e na sua morte a referência também a Jesus como o rei dos judeus. Jesus Nazareno, rei dos judeus, é a placa que foi colocada em cima da cabeça de Jesus. Depois ainda a gente tem um outro paralelo, uma outra curiosidade. Jesus nasce e ele não tem onde ficar. Ele não tem onde ficar. Jesus vai ter o seu nascimento em uma gruta, que era onde os animais passavam a noite, porque nos diz o relato dos evangelhos que não havia lugar para eles nas hospedarias. Devido ao recenseamento que estava acontecendo, tudo estava lotado e sobrou para Jesus, para a Virgem Maria e São José, apenas a gruta de Belém, onde os animais passavam a noite. Se a gente sai do nascimento para a morte, a gente vai ver que Jesus também, numa expressão que nós diríamos entre nós, não tem onde cair morto. Não tem onde cair morto porque não tem nem um túmulo onde possa ser sepultado. Jesus não tinha um túmulo onde pudesse ser sepultado. Foi Nicodemos quem disponibilizou e quem ofereceu uma gruta, novamente a gruta, um túmulo que ele tinha, que era uma gruta escavada na rocha, e que ele tinha, e que como ele era admirador de Jesus e discípulo de Jesus, né, não publicamente, porque ele tinha medo dos judeus, então Nicodemos oferece aquela gruta para que Jesus pudesse nela ser sepultado. Nasce sem ter um lugar, morre sem ter também um lugar. Morre sem ter um lugar. Isso é a humilhação. Jesus que se humilha, Jesus que se rebaixa para viver entre nós, né? Não nasce em berço de ouro, não nasce em palácio, nem tampouco morre num palácio ou morre em berço de ouro. Morre ali sendo zombado e sendo desprezado. No nascimento, ele é ignorado. Ele é ignorado, quer dizer, as pessoas não sabiam, não tinham conhecimento. Quem apareceu foram os magos, procurando o rei dos judeus, e os pastores que foram avisados, né, pelos anjos que para eles apareceu. Hoje nasceu na cidade de Davi o Messias, aquele que vai libertar Israel. Então, são os pastores, gente simples, gente do povo, que vai à procura do menino Jesus. E na sua morte, ele já não é ignorado, mas ele é desprezado. No nascimento foi ignorado, na sua morte ele foi desprezado. Desprezado, zombado, porque justamente com a morte na cruz, tanto as autoridades judaicas quanto as romanas quiseram passar a fazer com que Jesus enfrentasse a maior humilhação de sua vida, sendo exposto publicamente para todas as pessoas. Então, assim, que a gente possa viver, né, esse período também, vivendo este período, olhando para o seu nascimento, também com um olhar em sua morte, já que estes dois momentos, nascimento e morte, paixão, morte e ressurreição, eles são os dois polos que
dois polos que fazem com que a liturgia da igreja caminhe em torno destes dois polos. O nascimento, agora por ocasião do Natal, e a sua paixão, morte e ressurreição, o mistério da paixão por ocasião da sua morte. Então, assim, que nós possamos vivenciar este momento, contemplar, quem sabe, um presépio, que é uma criação de São Francisco de Assis, que queria, através do presépio, retratar toda a simplicidade que foi vivida naquela noite de Natal, quando do nascimento do Salvador. Então, o Natal, o presépio, ele é uma criação de São Francisco de Assis, para que as pessoas, e ele próprio, em primeiro lugar, pudessem ter uma noção, a partir daquilo que via, de como foi simples aquele momento na vida do Salvador, o seu nascimento, rodeado de animais, com alguns pastores e os magos que vieram para oferecer os seus presentes. Mas não foi um momento de conhecimento de todo mundo, ou que apareceu grandes autoridades, ou que foi sabido por todos. Não foi um momento também ignorado, porque as pessoas não sabiam do nascimento de Jesus, a não ser os pastores que foram avisados pelos anjos e aqueles reis magos que, conhecedores que eram das profecias acerca do nascimento do rei dos judeus, eles vêm então para oferecer os seus presentes, que a gente diz ouro, incenso e mirra nos relatos do Evangelho. Então, assim, que a gente possa contemplar o Natal, contemplar o presépio como esta lição de humildade que Deus deixa para toda a humanidade. A humanidade que em Adão e Eva quis ser como Deus, e aí acabou desobedecendo e trazendo o pecado. Não conseguiu ser como Deus, mas aí a gente vê o contrário. Deus sendo homem, Deus se encarnando. E ele fez isso através do sim de Maria, quando ela aceitou ser a mãe do Salvador, através do sim de São José. Foi isso ontem também que a gente refletiu na igreja, na adoração. José que dá livre e conscientemente o seu sim para ser o pai adotivo de Jesus. Então, graças ao sim de Maria, graças ao sim de José, o Filho de Deus pôde se encarnar e assim garantir para todos nós a salvação eterna. Olhemos então para este exemplo de humildade que nos deixa o Senhor Jesus em seu nascimento e em sua morte. Mas em seu nascimento, porque nós estamos nos preparando agora para celebrar este acontecimento, o seu nascimento, no próximo dia 24, 25, quarta, quinta-feira da próxima semana. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos inspire e que o Senhor nos ilumine a seguirmos o seu exemplo, vivendo a humildade e a simplicidade em nosso dia a dia. Vamos então assim, concluindo esta nossa participação no programa de hoje, Horário Cristão, através aqui da Rádio Central. Lembrando que logo mais à noite nós teremos a celebração da Santa Missa às 7h30 na comunidade São José, no bairro São José. Amanhã, 7h30 da noite, teremos a missa na comunidade de Cristo Rei, no bairro do Ginásio. E no próximo sábado, no próximo domingo, 8 da manhã, 7h30 da noite, a Santa Missa em nossa Igreja Matriz. E à tarde, 4 horas, a missa na comunidade Santa Rita de Cássia, no sítio Independência. Lembro ainda, para finalizar, que
Na próxima quarta-feira, dia 24, a missa começará às 8 horas da noite em nossa igreja matriz. Quarta, 24, a missa às 8 horas. E na quinta-feira, dia 25, a missa será às 7h30 da noite. 7h30 da noite, na próxima quinta-feira, dia 25. Que o Senhor nos conceda a todos a vivência da celebração de um Natal, olhando para a humildade, olhando para a simplicidade de Jesus, o nosso Deus encarnado, que veio para morar, para habitar entre nós. Irmãos e irmãs, tenham todos um bom dia, um bom final de semana. A todos desejos de um feliz, santo e abençoado Natal, vivido na presença do Senhor, contemplando o nascimento do Salvador. Bom dia a todos.